Dona Marlene, 67 anos, fechou a porta de centenas de quartos de hospital. Ela segurou mais mãos durante o último suspiro do que consegue contar. Mas por quê? Depois de 40 anos como especialista em cuidados paliativos, ela mesma vivia tão agarrada à sua amargura no Rio de Janeiro, a vida lhe cobrava a maior das ironias. Às vezes, quem mais entende de partidas é quem menos sabe como ficar. O conflito parecia uma piada cruel do destino. Aposentada, brigada com a filha e precisando de dinheiro, ela se vê forçada a aceitar um último trabalho: cuidar de mais uma pessoa no fim da vida. É justo que uma mulher que dedicou a vida a cuidar dos outros termine seus dias sozinha? A justiça, no entanto, não é uma recompensa automática pela profissão. É um reflexo das nossas escolhas pessoais. E o que nos quebra mais fundo? O peso do trabalho que fazemos ou o silêncio da casa para a qual voltamos? Para Marlene, o silêncio era ensurdecedor. O apartamento era seu casulo. Vemos suas mãos calejadas de enfermeira regarem uma samambaia completamente seca. Ela olha para o vaso com indiferença, como se não visse diferença entre aquilo e ela mesma. Ao lado, na estante, um porta-retrato empoeirado mostra o rosto de sua filha. Um rosto que Marlene ignora deliberadamente. O telefone toca estridente, quebrando a paz dos mortos. É Helena, uma antiga colega. Marlene, preciso de você. É só um caso. O dinheiro é bom. Marlene recusa. Ela estava farta de finais. Mas o dinheiro era uma necessidade real. Ela aceita com frieza, vestindo o jaleco da amargura, pronta para o que ela via apenas como um último e indesejado procedimento, sem saber que aquela não era uma paciente comum. A porta do apartamento na Zona Sul era pesada. Marlene a empurrou com o ombro, esperando o cheiro familiar de desinfetante e doença que definira sua vida. Mas o que a atingiu foi o cheiro de chá de camomila e poeira de livros. O apartamento era claro, e em vez de uma figura frágil encolhida no escuro, Marlene encontrou Judith, de 89 anos, sentada ereta na cama, cercada por pilhas de cadernos de capa dura. Judith usava óculos de aro fino e tinha os cabelos brancos presos num coque. Ela não parecia estar morrendo, parecia estar se preparando para uma prova. Dona Marlene, presumo, disse Judith, com uma voz surpreendentemente firme, sem tirar os olhos de um caderno onde fazia anotações. Helena me disse que você era a melhor. Sente-se, mas não mexa na pilha à sua esquerda, está em ordem cronológica. Marlene parou no meio da sala, o jaleco ainda na bolsa. Aquele cenário quebrou seu protocolo interno. Ela estava ali para administrar morfina, verificar o acesso, talvez trocar uma fralda geriátrica. Estava ali pela profissional amargurada que era. Mas Judith a olhava com uma intensidade analítica, não com o medo ou a resignação que Marlene estava acostumada a gerenciar. Dona Judith, eu preciso primeiro verificar seus sinais vitais e a medicação. Começou Marlene com a voz dura da rotina. Tudo em cima da cômoda, querida. Está tudo anotado. Judith a interrompeu, apontando com a caneta. Mas isso... Ela deu um tapa leve na pilha de cadernos. É o que importa agora. 40 anos em paliativos, não é? Você deve ter visto centenas, milhares talvez, Marlene respondeu secamente, tirando o aparelho de pressão da bolsa. Ela não estava ali para conversar. Excelente, disse Judith, como se Marlene tivesse acabado de confirmar uma hipótese. Eu só vi 314 e precisei registrar. Veja, ela estendeu um dos cadernos para Marlene. São 314 finais, Marlene. Estou procurando o padrão. Ninguém sabe fazer isso direito. Ninguém nos ensina a última etapa. Eu preciso entender o que todos eles viram, ou sentiram, ou disseram, para que eu possa fazer o meu direito. Não quero ir como uma amadora. Marlene olhou para a mulher. Era loucura, uma obsessão senil. Ela pegou o caderno apenas para apaziguar a velha senhora, enquanto prendia o velcro do medidor de pressão no braço fino de Judith. Padrão? Marlene murmurou com desdém. Não existe padrão, dona Judith. Cada um morre do seu jeito. É só o fim. Aí é que você se engana. Judith sorriu satisfeita. Continue. Leia enquanto eu descanso um pouco. As horas seguintes foram lentas. Judith adormeceu, uma respiração suave e regular. O apartamento estava silencioso. Marlene cumpriu suas tarefas mecânicas em 10 minutos. Sobravam horas até a próxima medicação. Ela olhou para as pilhas de cadernos. Sentiu uma pontada de irritação, mas também, pela primeira vez em anos, uma fagulha de curiosidade. Que tipo de bobagem aquela mulher rica e excêntrica andou anotando? Com a arrogância de quem já viu tudo, ela pegou o caderno do topo. Ela folheou. Eram registros curtos. Paciente 14, Miguel, 52 anos, câncer de pâncreas. Últimas palavras, para essa esposa. Não deixe o Kleber ficar com o relógio. Marlene quase sorriu. Patético. Paciente 41. Lúcia, 78 anos, insuficiência renal. Últimas palavras, sussurrando para o teto. Eu juro que tentei. Paciente 98, Roberto, 44 anos, falência múltipla. Últimas palavras, olhando fixamente para a enfermeira. Estava tudo aqui o tempo todo. Que desperdício. Marlene parou de folhear. Aquele último a atingiu. Ela se lembrou de ter ouvido algo parecido nos corredores do hospital anos atrás. Ela continuou lendo, agora com menos arrogância e mais
peso. Eram páginas e páginas de arrependimento, de ordens práticas, de pedidos de desculpas que nunca foram feitos em vida. Diga a ele que eu não devia ter. Está tão claro agora. Ela passou para outro caderno e outro. A tarde se arrastava. Ela estava imersa. O profissionalismo frio de Marlene estava sendo corroído por aquela biblioteca de finais. Eram mais honestos do que qualquer conversa que ela já teve com seus pacientes vivos. Ela pegou um caderno mais antigo com a capa de couro gasta, diferente dos outros. A caligrafia dentro dele não era a de Judith. Era uma letra de mão mais floreada de outra época. Na primeira página, uma nota. Registros cedidos por Enfa Clarice Bentes. Hospital Santa Lúcia, 1980-1984. O ar saiu dos pulmões de Marlene. Clarice. Ela conhecia aquele nome. Clarice Bentes tinha sido sua supervisora no início de sua carreira. Uma mulher rígida que a ensinou a não se misturar. Marlene sentiu um arrepio. Ela estava lendo anotações de sua antiga mentora. Ela virou as páginas, agora com um sentimento diferente, quase de invasão. E então ela congelou. A data era de 42 anos atrás. O nome do paciente estava ali, claro, escrito na caligrafia de Clarice. Paciente. Antônio C.S. causa da morte. Complicações pós-cirúrgicas, acidente de trânsito. Antônio. O nome de seu pai. O nome do homem que ela nunca conheceu. O homem de quem sua mãe só falava com raiva e dor, que as abandonou antes de ela nascer. Ela sempre presumiu que ele tinha simplesmente desaparecido, começado outra família em outro lugar. Mas ele estava ali. Ele tinha morrido. Morreu no mesmo hospital onde ela começaria a trabalhar anos depois. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia focar na linha seguinte. A linha que ela passou a vida inteira sem saber que existia. Últimas palavras registradas por Enfonta Clarice. Encontrem a mãe dela. Digam a ela. Digam que o nome dela é Marlene e que eu sinto muito não ter tido tempo. O caderno caiu no colo de Marlene, mas ela não sentiu. O apartamento claro de Judith pareceu perder todo o ar. 42 anos. Ela passou 42 anos construindo sua identidade sobre a fundação de ser uma mulher abandonada. Uma filha rejeitada por um pai que ela imaginava estar vivo e indiferente em algum lugar. Sua mãe, em sua própria dor, alimentou essa narrativa. E Marlene a abraçou. Essa dureza, essa casca que ela desenvolveu, era sua armadura contra o abandono. O abandono que agora ela via nunca aconteceu. Ele não as deixou. Ele foi tirado delas. Ele tentou encontrá-la. Digam que o nome dela é Marlene. A amargura que ela sentia não era por ele. Era por ela mesma. Era pela vida que ela viveu em resposta a uma mentira. Ela olhou para as próprias mãos. As mesmas mãos que regaram a planta morta em seu apartamento. Ela percebeu com uma clareza que doía fisicamente que estava fazendo com sua própria filha, Ana, exatamente a mesma coisa. Ela estava criando outro abandono, outra ferida. A briga que tiveram sobre o genro, sobre dinheiro, sobre tempo, nada daquilo importava. O que importava era o silêncio que se seguiu. Um silêncio que Marlene escolheu por orgulho, por teimosia, por ser a Marlene abandonada, que não sabia como amar sem medo. Ela olhou para Judith, que agora as observava com os olhos abertos e quietos. Judith não perguntou nada. Ela apenas esperou. Marlene tentou falar, a voz grossa, engasgada. Eu preciso usar o telefone. Judith apenas acenou com a cabeça lentamente. O padrão, Marlene. Ela sussurrou. Não é sobre como eles morrem, é sobre o que eles deixam inacabado. Marlene levantou-se. Ela não era mais a enfermeira fria que chegou ali por dinheiro. Ela era uma mulher de 67 anos prestes a desmoronar. Ela caminhou até o telefone na sala, o coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Ela discou o número que sabia de cor, mas que seu orgulho a impedia de ligar há 8 meses. Chamou 1, 2, 3 vezes. Caixa postal. Ana não a atenderia. Marlene desligou. A frustração se misturando ao pânico, mas ela olhou de volta para Judith, para os cadernos, para as palavras de seu pai. Ela discou novamente. Alô? A voz de Ana soou desconfiada, sonolenta. Ana, sou eu, minha filha. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Marlene ouviu a respiração da filha. Mãe, aconteceu alguma coisa? São 3 da tarde. Não. Sim, aconteceu. Marlene se apoiou na parede. Eu preciso que você me escute. Eu sinto muito. Pela briga, pelo que eu disse sobre o Ricardo, por tudo. Eu sinto muito não ter tido tempo. A última frase saiu com o peso das palavras de seu pai. Mãe, você está bem? Você está chorando? A voz de Ana mudou, a raiva dando lugar à preocupação. Eu estou aprendendo, Ana. Estou aprendendo agora. Marlene soluçou. O choro de décadas finalmente vindo à tona. Eu não quero que sobrem só últimas palavras, entende? Eu te amo. Eu só queria que você soubesse disso agora. Foi uma conversa difícil, estranha, cheia de pausas. Mas foi um começo. Quando Marlene desligou, ela não era mais a mesma mulher. Ela voltou para o quarto. Judith sorria fracamente. Bom, muito bom, disse a velha senhora. Nos dias seguintes, Marlene cuidou de Judith com uma ternura que ela não sabia que possuía. Elas não falaram mais sobre os cadernos.
Elas falaram sobre a infância de Judite em Teresópolis, sobre o primeiro emprego de Marlene, sobre o bolo de fubá que Ana adorava. Elas leram os cadernos juntas, mas agora como um livro de histórias, não como um manual. Histórias assim nos lembram do que realmente importa. Se você gosta de refletir com a gente e quer ver mais lições de vida como a de Marlene, clique no botão inscrever-se e venha fazer parte da nossa comunidade. Uma semana depois, numa manhã chuvosa, Judite acordou, bebeu um gole de água e olhou para Marlene. Eu não estou mais procurando o padrão, Marlene. Ela disse, a voz muito fraca. Eu sei, Judite. Você não precisa. Eu encontrei o meu. E está tudo bem. Judite fechou os olhos. Obrigada por me ajudar a arrumar a casa. Marlene segurou a mão de Judite. Não era a mão de uma paciente. Era a mão de sua professora. Ela ficou ali, não como a enfermeira especialista em morte, mas como uma aluna, observando Judite partir com a paz que ela mesma finalmente começava a entender. Marlene aprendeu com sua última paciente a lição que 40 anos de profissão não lhe ensinaram. A morte só é pacífica quando as contas da vida estão acertadas, e ela ainda tinha tempo de acertar as suas. Histórias assim nos lembram do que realmente importa. Se você gosta de refletir com a gente e quer ver mais lições de vida como a de Marlene, clique no botão inscrever-se e venha fazer parte da nossa comunidade.